Nessa aula eu vou apresentar o README e um pouco da ferramenta Markdown e como é que a gente pode utilizar, combinar elas para fazer um README enxuto, bonito e de uma forma bem simples, tá? Primeiro a gente vai entender um pouquinho o que é esse README, tá? README é basicamente uma instrução do seu código como um todo. readme.md, que é o nome do nosso arquivo, ele recebe a extensão .md, que se refere a Markdown, que é a ferramenta que faz meio que a conversão do texto simples que a gente escreveu para um HTML. Contém informações necessárias para entender o objeto do projeto. README é uma palavra em inglês que traduzida fica leia-me, que essa de fato é a intenção, né? Em alguns casos a gente já deve ter visto alguns arquivos com o nome leia-me.txt. Mas hoje, pelo menos num código mais estruturado, se quer fazer algo mais bonito, obrigatoriamente a gente utiliza o readme.md, tá? E o que é o Markdown? O Markdown é uma ferramenta de conversão de texto em HTML. Você escreve usando texto simples de fácil leitura e fácil escrita, e depois ele é transformado em um HTML válido. O Markdown foi criado por essas duas pessoas nessa linguagem, tá? Tem um site disponível para acessar. Todo esse material que está sendo apresentado aqui vai estar na descrição do vídeo. Aqui é uma breve apresentação de um pouco do Markdown, da estrutura dele, tá bem? E logo aqui abaixo é o resultado do que está aqui em cima, ó. Isso é equivalente ao H2 do HTML usado para o título. E é justamente o que está aqui. Então, vê toda essa estrutura conforme está aqui, tá? Como referência para mostrar um pouco do Markdown, da construção do README, eu vou utilizar o documento do GitHub como referência, tá bem? E esse outro site aqui que ele aborda com mais detalhes alguns pontos, certo? Deixa eu só ver aqui, isso. Eu vou pegar esse site, mostrar aqui para vocês. Ele vai ser a nossa base para poder construir o README, tá bem? O README SO é uma ferramenta de construção e visualização. Isso dá para ser feito no Visual Code tranquilamente ou em outro editor de texto que permita a pré-visualização do que a gente esteja escrevendo, tá? O site é o readme.so, tá bem? A função dele é justamente pegar esse conteúdo aqui e trazer uma visualização em tempo real do que está sendo escrito. Ao acessar, a gente clica em Comece aqui. Essa é a estrutura dele, tá? Bem intuitiva. Apresentando um pouco ele aqui na lateral esquerda, né? No menu lateral. Temos as seções. Já tem uma seção criada aqui, que é a título e descrição, que refere a justamente essa parte, tá? E a visualização dessa informação aqui que foi construída é essa parte aqui, tá bem? Tanto que se eu alterar, já é alterado imediatamente, tá? Pode ser copiado por aqui para a gente colar no nosso README dentro do nosso código, ou então clicando aqui em código fonte, só clicar aqui na pastinha e ele já copia, tá bem? Outro detalhe, apresentando aqui na lateral, no menu lateral, nessas seções, tudo isso são blocos que a gente pode incrementar no nosso README principal, tá? E como é que eu posso fazer isso? Se eu quero uma documentação de API, eu dou um clique e ele já foi. Simplesmente atribuiu no nosso README e já fez uma construção aqui. Então basta a gente editar, tá bem? Eu não quero mais essa documentação de API. Então só vim aqui na lixeira, ó, e apagar. Mas cadê o meu título e descrição? Só clicar nele. Ele já aparece, tá? Isso se aplica a todos esses daqui, tá bem? Ó, deploy. Tem toda uma estrutura. Parte de feedback. Instalação do projeto. E viu que, subindo um pouco, ele está selecionado esse bloco, ou seja, a gente edita só aqui e não mexe nesse. Mas eu quero editar bem aqui essa parte aqui. É deploy, então a gente clica aqui e está aqui deploy. Então, deploy V2. E ele já altera.
Então, dessa forma, a gente consegue estruturar muito melhor o nosso README. Mas para fazer isso, é interessante que a gente tenha um pouco de conhecimento a respeito do Markdown. E é o que vai ser apresentado em seguida. Eu vou remover esses daqui, tá? E tudo isso é uma estrutura que pode ser utilizada assim à vontade, desde que atenda ali perfeitamente as dependências do seu projeto, tá bem? Vou clicar no título e descrição. Um outro ponto apresentando, ele está no tema escuro porque eu já selecionei dessa forma, mas ele tem um tema claro. É só clicar aqui na lateral nesse sol e ele fica com tema claro, mas por conforto visual, deixar no escuro, tá bem? Agora vamos a um ponto muito importante, que é o Markdown. Ele tem níveis de estrutura. Já que ele faz uma conversão para o HTML, a gente precisa passar isso, tá? Só um instante. Deixa eu ver aqui. Bom, o que a gente vai apresentar agora são os níveis dos Hs, lá do HTML. Então, níveis, tá bem? Vou botar assim, ó. O nível 1, ele tem uma hashtag. O nível 2, duas hashtags. E o nível 3, três hashtags. Até o nível 6, que é o H6, tá bem? Um ponto muito importante a se destacar na escrita do Markdown é que a cada tag, digamos assim, e um texto, deve haver um espaço. Porque se não tiver, ele simplesmente não renderiza, digamos assim, tá? Então, o espaço é muito importante. Fiz meu título. Agora eu vou fazer os níveis do HTML, o H1, H2, H3, H4, tá bem? Então, ó, espaço, H1, H2, H3, opa, H4, H5 e por aí vai, tá bem? Agora, um ponto muito importante. Vocês viram que a cada H quebrou a linha, porque por padrão ele já faz essa quebra. Mas em alguns casos, vocês verão logo à frente, que não vai quebrar a linha, vai ficar algo, digamos que emendado, né? E como é que eu posso quebrar uma linha? No caso do Markdown, basta eu dar um Enter e aí colocar a informação que eu quiser, certo? Funciona dessa forma. Conforme está aqui na estrutura, ó, uma hashtag, um espaço, duas hashtags até o nível 6, tá bem? E ele no HTML ele é interpretado dessa forma e a saída é essa, tá bem? Beleza, essa parte 1 já exibida. Agora vamos para o outro ponto. Vamos ver tipos de texto. Aquele texto com bold, com itálico, um texto taxado, subscrito e por aí vai, tá bem? Vamos fazer bem aqui o nosso título. Fazer um título menorzinho. Então, tipos de texto. Tipos de texto. No nosso tipo de texto, a gente pode ter bold, itálico, taxado, entre outros. Para o bold, devemos utilizar asterisco duas vezes e o texto que quiser. Então, ó, asterisco duas vezes, texto com bold e asterisco duas vezes. Lembrando que não pode haver espaços entre, digamos, as tags que são utilizadas para fazer essa referência, porque se eu fizer isso, ele não aplica, ó. Criei um espaço, tá? Então, tem que se atentar a isso.
texto com bold ficou realçado. Agora em itálico. Para itálico, temos algumas opções. Deixa eu só testar uma aqui. Isso, verdade. Para itálico, utilizamos a barra que é um pouco como se fosse o underline. É o underline, né? Ó, um underline, texto em itálico, outro underline. O texto ficou em itálico. Até aqui ele já ficou, que foi renderizado perfeitamente. Mas notem que eu coloquei embaixo do bold, mas aqui ele ficou linha a linha. Como eu tinha falado acima, em alguns casos, para realizar a quebra de linha no Markdown, basta dar um Enter. E aí ele já desceu, certo? Ah, mas agora eu quero um bold com itálico. Como é que eu posso fazer? Utilizando 3 asterisco. Um, dois, três. Texto com bold e itálico. 1, 2, 3. Notem que não foi. Por quê? Porque eu deixei um espaço. E aí, agora ele foi. Também não quebrei a linha, ó, e juntou. Então, quebrar a linha. Certinho. Em alguns casos, quando a gente quer mostrar de forma mais visual que algo deixou de ser usado, podemos taxar aquela informação. Então, para um tipo de texto taxado, a gente utiliza o til, repetida 2 vezes basicamente, tá? Ó, dessa forma, texto, til, 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 til. Então vem aqui, bota texto taxado e ele fica com essa linha. Então, digamos assim, eu tenho uma versão de uma API de um sistema de consulta que não é mais usada. Então, eu posso falar, ó, só copiar aqui para ser mais simples, tá bem? Meio que nessa linha, entenderam? Então, quando eu quero dizer que não use tal informação, eu posso utilizar o tipo de texto taxado para trazer uma visibilidade para aquela informação, certo? Deixa eu ver aqui. Como eu havia falado, no caso do Markdown, para a gente fazer a quebra de linha como se fossem parágrafos por parte, a quebra aqui, se utiliza o Enter, tá bem? Como eu já apliquei, ele não vai aplicar novamente, mas digamos que esteja junto, né? Ele ficou daquela forma, então é necessário dar um Enter para fazer a quebra de linha. Nunca devemos colocar textos assim, ó, tipo um espaço e colocar alguma informação, certo? Aqui ele já foi na visualização de bloco de código que será apresentado em breve. Mas nunca devemos fazer desse jeito aqui, tá? Por modelo da estrutura, é recomendado que seja feito dessa forma, sempre alinhado à margem mínima. Só fazendo uma correção, não um parágrafo, mas um BR, tá? Sabemos que no HTML, quando a gente quer fazer uma quebra de linha, utilizamos o BR dessa forma para fazer a quebra, ok? Então, esse é o propósito do Enter.
tirar esse texto aqui. Vamos ver mais informações aqui. A parte de tipos de texto já foi apresentada. Então, perfeito. Só mais um detalhe. É uma boa prática, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. A opção usando o underline é válida, é ok, mas pensando nas boas práticas em uma estrutura melhor, se utiliza o asterisco, apenas um, para deixar em itálico, tá? Vou colocar bem aqui o P2 como segunda opção, tá bem? Então, tanto essa como essa são válidas, mas por um estilo, já que você vai estar utilizando asterisco para realçar algum texto ou algo nessa linha, ou em itálico aqui com bold ou só em itálico, já deixa o asterisco para fazer um diferencial interessante, certo? No caso do HTML, ele vai interpretar apenas esse asterisco como essa tag, when, tá? E aí por isso que ele fica em itálico. Na documentação que vai estar disponibilizado na descrição do vídeo, todos esses detalhes que eu estou falando vão estar lá. Deixa eu ver. É tudo correto. Bom, agora a gente vai para um outro ponto bem interessante, que são citações em blocos, certo? Eu vou mostrar a parte de textos de referência, que é muito semelhante a um bloco de código, tá? E como é que pode ser feito esse texto de referência? Utilizando o sinal de maior que, tá? Que é o que aponta para a direita. Esse. E aí colocamos o texto que desejarmos, tá? Pode ser qualquer coisa. Digamos que a gente precisa quebrar uma linha, basta pôr um vazio e logo em seguida colocar outro sinal de maior que e colocar o texto que desejar. Aqui vocês viram que não foi renderizado até. Isso vai acontecer com emojis também, tá? Mas lá na visualização da plataforma, ou GitLab, GitHub ou outra, quando for lida, renderizada, o Markdown, isso vai ser exibido, tá? Mas para que vocês não fiquem na dúvida, eu vou mostrar essa parte aqui no próprio VS Code. Abrindo aqui o VS Code, vamos criar um arquivo do nome readme. Lembrando que as letras são maiúsculas e a extensão AMD é minúscula, tá? Vou colar o conteúdo aqui, né? Salvar e com o botão direito do mouse clicar sobre o arquivo, Open Visualização. E aqui, ó, já fez a visualização da forma correta. Quebrei uma linha e o conteúdo logo abaixo. Isso é utilizado para fazer uma referência a um texto, algo nesse sentido, tá? Agora vou mostrar algo que creio que seja muito mais usado, que são blocos de código, block codes, tá? Em alguns sites eles podem fazer uma troca dessas informações, dizer que isso é citações de bloco e a outra parte texto de referência, mas acho que o resultado final já deixa bem claro o que cada um é, tá? Pra gente fazer a parte de código, botar bonitinho aqui, código. Utilizamos aspas simples, tá bem? E aí ele vai ficar em um espaço bem detalhado, dessa forma. Aspas simples 3 vezes, mesmo quando é utilizado para fazer comentários no Python, tá bem?
A gente utiliza o hashtag como comentário, mas pode utilizar aspas simples também caso seja um bloco. Então, justamente esse bloco aqui. Então, tudo que eu colocar aqui dentro, tá, um git push, ele já vai estar presente aqui. Então, viu que, eu quero dizer que assim, para inicializar Então, quando eu utilizo uma tag, mas eu quero colocar um texto antes, basta eu colocar o texto antes da tag que eu utilizei, que no caso são as 3 aspas simples, tá? E aí já ficou a instrução e os comandos. O comando é Python -m vem para inicializar o ambiente virtual, né? E aí ele já ficou bem bonitinho, tá? Aí eu posso dar outra instrução. Então o que eu vou fazer? Posso copiar isso daqui. Olha, tem esse outro comando aqui, tá? Delete um repositório, ou então delete tudo que tiver na sua máquina. Então por aí vai. Posso brincar dessa forma, acaba sendo bem simples um copiar e colar, mas desde que seja entendido o porquê de cada tag. Bom, eu posso utilizar as cores, tá? Quando eu utilizo aspas simples apenas uma vez, pode ser utilizada para fazer uma referência. Então eu fiz um pequeno bloquinho de código aqui, por ter utilizado apenas uma aspas simples, tá bem? E eu posso especificar a cor. Agora, outro ponto. Só copiar aqui e mostrar também aqui. Colado, salvar. Ó, fica dessa forma. Desse jeitinho que vai aparecer no GitHub, certo? Minimizar, voltar aqui, apagar. Agora vamos fazer a utilização de links, tá bem? Links, opa, um espaço, isso. Para fazer a utilização de link, podemos colocar uma descrição, em seguida colocamos colchetes e depois parênteses especificando o link, na seguinte estrutura: texto, o que vai ser mostrado, então, digamos, acesse aqui, ou clique aqui, melhor, né? Clique aqui, parênteses para colocar o link. Viu que já mudou. Eu consegui criar uma visualização do meu link, algo mais bonito e enxuto. E aqui eu posso colocar o link que eu quiser. Então eu vou colocar o do próprio site, readme.so. Quando eu passar o mouse em cima, ó, aqui no canto da página, na parte das seções bem aqui embaixo, vai aparecer o link que eu utilizei. Para não dizer que foi do site, vou colocar aqui só Google e colocar letras aleatórias. Quando eu passar o mouse, viu que ele mudou. Então dessa forma tem uma visualização mais bonita no nosso código, certo? Deixa eu só fazer um teste de uma exibição aqui para eu entender. Esse daqui não vai... tá aqui. Pronto. Esse daqui como um todo não teve texto, tá? É uma coisa só, então... Eu tenho uma rota dentro do meu próprio código do GitHub, né? Eu tenho uma URL lá, então quando eu clicar aqui eu vou para essa área de documentação. Posso colocar o link completo ou dessa forma também. É uma outra opção. Agora fazendo um incremento aqui. Vamos usar imagens. Como é que podemos utilizar imagens? Quase que o mesmo padrão acima de links, só que agora acrescentando um sinal de exclamação. Exclamação. Colchetes.
É interessante que quando formos utilizar imagens, coloquemos a descrição dessa imagem. Digamos que deu um problema no servidor, que essa imagem foi hospedada e não foi possível renderizar ela. Então vai ter tipo gato do GitHub, certo? Mesma estrutura, ó, que a gente seguiu. Ó. Só não coloquei o texto inicial, mas eu posso colocar um texto que ele vai ficar tranquilamente, certo? Mas apenas uma imagem, né? Então, mesma estrutura aqui, ó. Só que eu não passei um link, ou seja, digamos que deu defeito no link. E aí ele mostra justamente o texto que está aqui. Isso é muito importante, tá? Para o usuário. Eu vou utilizar o próprio link do gato do GitHub. Aguardar um pouquinho. E ele foi renderizado, olha só. Mas digamos que eu errei o link. Viu? Ó? Já não mostra. Então isso é muito importante. Deixa eu ver outra opção. Pronto. Agora a gente vai para a parte. Essa aula já está com 30 minutos. Vamos para a parte de listas. Listas. Há 3 formas que podemos fazer uma lista, tá? Utilizando o tracinho, opção 1. Utilizando apenas um asterisco, opção 2. Ou utilizando mais, opção 3, tá? E essa é a forma que podemos utilizar. Eu quero fazer quase que um sumário. Posso fazer. Olha só. Seguindo o mesmo padrão. Não, sabe? Então não tem dor de cabeça. Acaba sendo bem simples, certo? Eu quero fazer uma lista estruturada aqui, ó. Conteúdo aqui. Dou um enter, dou um tab. Espacinho, texto. Não, essa parte aqui não foi. Esqueci de algum detalhe. Outro ponto é se eu quiser criar outra tabulação. Fica mais bonito. Agora, digamos que preciso fazer uma lista de tarefas onde eu quero marcar um checkbox. Algo mais bonito. Como é que eu posso fazer? Vou criar uma lista com um tracinho. Vou utilizar o colchetes. E aí eu vou colocar a informação aqui na lateral. É levantamento de requisitos. Botar qualquer texto aqui só pra... exemplo. Viu que ele ficou dessa forma aqui. Tá. Então só um espacinho aqui. Quando eu colocar um xizinho, ele vai ficar marcado. Da mesma forma, aqui também. API, exemplo. Deixa eu só entender o porquê que não ficou da forma como eu desejo. Isso daí, já sei aqui. Só Ctrl Z, copiar. Nossa lista. Por algum motivo ele não tá lendo aqui.
Mas aqui ele foi renderizado, ó, certinho. Pode ser feito dessa forma também, creio eu. Ele não deixa renderizar, infelizmente. Mas deixa assim. Mais uma outra opção, a lista não foi marcada. Essa é a parte de listas, tá? Agora, emojis. Nem sempre vai dar certo utilizar emojis. Ele não renderiza, infelizmente. Deixa eu só encontrar o link dos emojis. Pronto, tá aqui. Ó. Temos algumas listas que podemos utilizar. Isso são os emojis que dá pra colocar no nosso conteúdo, tá? Colocar um foguinho. Aqui ele vai ler tranquilamente. Não leu. Mas uma opção é fazer isso. Copiar o próprio emoji e jogar em cima, tá certo? Ó, ele já ficou, então ele mostra. Isso é uma sacada. Uma outra opção que podemos fazer é utilizar um site bem legal para fazer buscas por emojis. Tudo isso são emojis que podemos utilizar e simplesmente basta clicar no emoji. Clicou, copiou. Deixa eu achar a minha página. Ó, já foi, certo? Uma forma prática. Botar bug. Opção de pesquisar também, tá bem? Ficou com espacinho e aí ele tirou. É só clicar, copiou. Podemos colar também. E ele já foi. E no nosso código tá. Da mesma forma aqui. Já foi. Então é uma opção também de colocarmos no nosso readme os emojis, tá? Agora eu vou resetar. Ele redefine tudo. E agora vamos fazer algo mais detalhado. Vou clicar em cada uma das opções para vocês tirarem a curiosidade. Então, referências. Eu peguei de tal site de algum blog que eu vi, então eu posso colocar essa referência, tá? Blog Desvendando Python, ponteiros, scrapping com Teleton. Temos a documentação de API. A gente pode modificar os blocos também, tá? Fazer isso, ó. Digamos que você já escreveu. Eu escrevi de uma forma que não deve ser, eu tenho que alterar essa ordem. Dá tranquilamente, só clicar aqui nesses pontos e mexer. Temos a nossa documentação da API. Autores, pessoas que escreveram, logo aqui abaixo. Então você coloca seu nome de usuário, tá? E sua URL do GitHub. Documentação de cores. Tudo aqui, ó, renderizado, ó. Ele já coloca o link e a cor é renderizado, tá? Tirar essas opções aqui. Etiquetas. Caso você precise de alguma, goste de utilizar. Contribuições. Demonstração. Que é mais quase que aí o mesmo começo aqui. Parte de deploy, ou seja, ele usa a parte de um bloco de código
e uma breve descrição, então podemos utilizar, no caso do Laravel, né, PHP Artisan Server, para fazer a execução do código, no caso de um Python app, e por aí vai, fica ao critério de cada pessoa. Variáveis de ambiente, ou seja, isso é muito importante. No caso você tem um env ou um config, algo nessa linha. Parte de documentação do seu projeto. Dúvidas, feedbacks. Remover alguns aqui, tá? Funcionalidades, você pode descrever o que ele faz, tá? Parte de instalação, ó. Roadmap. Logo, caso precise. Você pode colocar a logo até como um início do seu projeto, então ela vem aqui, ó. Já fica algo mais bonito, estruturado, já dá um diferencial bem interessante. Eu vou tirar algumas aqui pra gente já... Título e descrição, correto. Apenas botar um exemplo, tá? Scrapping com Python. Esse projeto aborda a forma de scrapping com Python em buscadores como o Google, Bing e Yandex, certo? Temos uma nossa breve descrição. Outra que podemos fazer é colocar screenshots a respeito, alguma imagem ou vídeo de execução logo de cara, mas fica ao critério de cada pessoa, não, pelo menos na minha visão não fica interessante, tá? Roda de testes, suportes, rodando testes, né? Então, caso você use alguma parte de testes unitários, pode colocar. Referência à documentação da API, você pode editar todos estes nomes, tá? Demonstração, documentação, variáveis de ambiente, caso seu código precisa configurar algumas coisas. Deixa eu tirar variáveis aqui. Documentação de API, etiquetas. Pronto, instalação aqui. Vou adicionar as funcionalidades primeiro. Digamos que esse projeto permita coleta em 10 browsers. Permite também exportação dos resultados em CSV e LSX, formatos do Excel. Ele também permite a integração com a ferramenta Splunk,
ferramenta para análise de dados. Ele também, algo que pode ter análise do conteúdo com inteligência artificial. Apenas algo mais genérico para que podemos estruturar nossa informação, certo? A logo que está sendo exibida aqui vem dessa imagem, logo a gente não pode colocar nenhuma informação, mas digamos, se der um erro, apenas logo, certo? Então vamos tirar aqui. O próximo passo, a gente já criou as funcionalidades. Deixa eu ver algo que pode ficar interessante aqui. Logo depois das funcionalidades, caso tenhamos alguma variável de ambiente, informar. Ou então apagar bem aqui. Se bem que já tava, né? Deixa eu ver como é a instalação. A instalação não fica tão legal. Então, variáveis de ambiente. Só que aí eu vou trocar o nome. Eu vou colocar configuração. Configurações. Inicie. Configurações iniciais. Para rodar esse projeto, você vai precisar adicionar as seguintes variáveis de ambiente: API Key, e aí você coloca o seu valor, informação, no seu env, ou então pode ser o seu config.ini, tá? Caso você utilize .env. Deixa eu ver. Configurações iniciais. Antes de instalar, a gente vai configurar a chave de API, limite de requisição. Agora a gente vai fazer a parte de instalação. Já tá tomando corpo aqui, ó, a instalação. Então, para realizar a instalação, rode em seu terminal os comandos abaixo. E aí o comando que a gente pode passar nessa parte bem daqui é justamente, como é um Python, né? Vamos solicitar que ele crie o ambiente virtual para o projeto. Então Python -m venv, deixar assim mesmo. Tem a opção para colocar, se for Windows, utilize tal comando, então digamos assim, para Windows, aí Python 3, né? Alguns Windows é dessa forma, então basta copiar. Para Linux, então já fica algo bem definido, né? Para não ter erro, tá? Mas não precisa disso. Dá para rodar terminais Linux dentro do Windows. Criamos aqui a nossa primeira parte. Agora, depois que eu criei o meu ambiente virtual, eu vou instalar minhas dependências, pode ser via pip ou pelo requerimentos. Então,
inicializar o nosso ambiente, né? Estou fazendo com foco no Linux, certo? Então, venv barra scripts ativar. Inicialize um ambiente virtual, então eu rodo esse comando. Vou só digitar aqui para ficar mais bonito. Executou. Agora vamos, depois de ativado, fazer o uso instale as dependências, que no caso pip install -r requirements.txt. Então, ó, nosso readme já está ficando assim bem estruturado, uma logo, né? Quase que eu falo placeholder. Nosso título, uma breve descrição, a apresentação das funcionalidades, aquelas configurações iniciais, e a parte de instalação. Após feita a instalação, podemos executar. E o que é execução? A execução é o nosso deploy, tá? Já ficou aqui, ó, para fazer o deploy. Então, cadê instalação? Usado, screenshot. Deploy barra execução. Bora fazer assim. Para fazer o deploy desse projeto, rod python app.py. Feito isso, né? Então, digamos que ele precisa abrir uma URL no navegador para visualizar as informações. A gente pode utilizar a mesma linha de bloco de código para fazer algo bem bonito, certo? Ou mesmo fazer a utilização dos links, né? Então, colocar um localhost base com uma porta aleatória. Tá. Nesse caso aqui, creio que não seja interessante fazer essa exibição dessa forma aqui, né? Podemos colocar ela já de forma direta, já que é um link de API. Dessa forma, fica a critério, tá? Mas pode deixar assim. Abre em seu navegador o link para visualizar os dados. Beleza, fez essa parte. No meu caso aqui eu já encerraria, né? Mas pode colocar mais detalhes, pode colocar uma documentação. Digamos que você fez um aprimoramento, então você coloca melhorias no código, as datas e aí por aí vai. Pode colocar screenshots dele executando para ficar bem bonito. Um suporte, né? Caso, isso aqui é muito válido. Então, bora aqui. Em nosso canal no Telegram. Ou X, né? Que é o Twitter hoje. Então, tem a parte de exemplos que você pode, tipo assim, para executar esse bloco aqui ou chamar essa função, eu faço dessa forma. Então, tem essa opção, só que eu não vou utilizar. Essa parte de screenshots não. Parte de melhorias, digamos assim,
refatoramento do código. Aí o que eu posso fazer, ó, tracinho, colchete, X, fechar ele, dou um espacinho, ó, já ficou marcadinho aqui, tá? Mas uma outra opção é que eu posso vir aqui na parte de emojis e colocar check, ó, já ficou aqui, dou um clique. Aí eu posso tirar essa parte bem daqui e coloco no final, ó, refatoramento de código, ficou bonitinho. Aqui embaixo eu posso colocar correção do bug no Yandex. Vamos ver aqui bug. Eu posso até copiar esse e colocar aqui do lado, então, saca? E basicamente esse é o nosso código, tá? Deixa eu só fazer um teste bem aqui. Feita essa parte, temos nossa logo, nossa descrição, funcionalidades, configurações, a parte de instalação, a parte de execução deploy, subir, fazer upload, algumas melhorias. Essa parte de melhoria poderia ficar aqui no começo, ou então ficar ao critério de cada pessoa. E a partezinha finalzinha de suporte, ou então abrir uma requisição aqui no próprio GitHub, tá? Beleza, fiz isso, né? Fiz todo meu readme aqui bonitão. Venho aqui em código fonte e basta eu pegar, ó, na pastinha, copiei tudo. E aí, tchau. Só vim aqui no readme, colar, salvou. E aqui tá ele, bonitão, ó. Scrap com Python, funcionalidades, configurações iniciais, instalação, deploy e o suporte, tá? Todo esse material que foi apresentado vai estar na descrição do vídeo. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários. E é isso. Obrigado.